Seja bem-vindo a mais um No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez aqui comigo tenho a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Olá, Emma. Olá a todos, aqui estamos nós para mais um episódio do nosso podcast, desta vez um bocadinho diferente, mas eu vou deixar que o Leonardo vos explique. Exato, antes de mais pedir desculpa a todos que nos estão a ouvir, a ti que nos estás a ver ou a ouvir, por não termos lançado um episódio a semana passada. Recebi algumas mensagens a perguntar se tinha acontecido alguma coisa ou porque é que não tinha havido então o episódio, e acho que falamos, é de conhecimento geral que decidimos não fazer, eu e a Emma decidimos não fazer pela situação toda em torno do Alfredo Quintana, do guarda-redes do Porto e da seleção, e portanto hoje vai ser um episódio. Eu não quero dizer mais triste, se calhar um bocadinho mais sério, mas o objetivo não é ser um episódio triste a falar sobre o Quintana, mas sim um episódio a celebrar aquilo que ele foi, a celebrar não só o guarda-redes, mas também a pessoa que foi, e daí termos visto na altura, na sexta-feira, nós hoje estamos a gravar isto segunda, mas na sexta-feira quando aconteceu, e durante toda a semana vimos várias demonstrações de afeto e de força, seja em Portugal, mas também lá fora, de jogadores da Europa e do mundo inteiro a darem força e a darem os seus pêsames, e portanto aquilo que nós queremos neste episódio não é de todo bater no ceguinho entre aspas e focar mais na situação, mas sim engrandecer e destacar aquilo que foi o Quintana, o impacto que teve. E Emma, se calhar começamos mesmo com essa pergunta. Na tua opinião, qual é que achas que foi o impacto que o Quintana teve no handball em Portugal, tanto a nível de seleção como a nível do handball de clubes? Eu acho que é de conhecimento geral o impacto que o Alfredo Quintana teve no handball português, tanto no Futebol Clube do Porto como na seleção. Foi o primeiro cubano a chegar a Portugal e eu lembro-me perfeitamente no início, principalmente quando ele entrou na seleção, aqueles comentários de ele não é português e vai tirar o lugar a um português, não é? Vai tirar uma oportunidade. Mas que eu certeza que Quintana defendeu tanto o Futebol Clube do Porto como a seleção portuguesa, como se defendia a si, como se ele fosse mesmo português. Eu acho que nem fica bem a dizer se ele fosse português, porque eu vejo como um português. E é sem dúvida uma perda enorme para o nosso handball, mas o que é certo é que o Quintana, enquanto esteve entre nós, ele deu tudo dentro e fora de campo. Nós já tivemos a oportunidade de ouvir muitos amigos próximos e conhecidos falarem de Alfredo Quintana também no extra-campo, e sem dúvida que era um excelente homem. Mas ele trouxe muito ao handball português, foi, como eu disse, o primeiro cubano a chegar cá e quebrou um bocadinho essa barreira e abriu portas a novas oportunidades, tanto para estrangeiros entrarem aqui, como ajudou o handball português a crescer e a ter mais visibilidade. Sim, claro, e acho, e concordo plenamente contigo. Acho que o impacto que ele teve tanto no Porto como na seleção, eu arriscaria-me a dizer, na seleção eu acho que ele foi ele que deu início a esta seleção que nós temos agora. Eu acho que durante muito tempo o Quintana era realmente o fator decisivo, enquanto a nossa seleção não começava a ganhar e parecia que não conseguiu dar aquele salto mental mais do que propriamente de jogo, que podíamos realmente vencer e podíamos realmente ser competitivos e fazer grandes coisas. Eu acho que sabíamos sempre que, apesar de tudo, a baliza estava garantida, e sabíamos e aconteceu, vários e vários jogos foram vencidos graças àquilo que o Quintana fez. E eu acho que, Sim, e aí sem também, dúvida. aí pedir a tua opinião, que realmente o impacto que ele tem, dificilmente nós conseguimos agora olhar para a baliza de Portugal. O impacto que ele teve é muito mais do que apenas as defesas que ele teve dentro de campo. Não sei se concordas comigo, mas o impacto também foi, e mesmo pela forma como ele sempre se apresentou dentro, fora de campo, e basta olhar para o Instagram dele, as próprias declarações, as citações que ele lá colocava, realmente demonstravam a confiança que ele tinha. E nós tivemos, quando ele esteve em direto aqui na 7 metros, ele próprio disse que a única pessoa de quem tinha medo, pelo menos na linha de 7 metros, era o Mikael Hansen. O que realmente também demonstra o facto dele não ter medo, e essa falta de medo, essa falta de receio que depois era transmitida para os colegas de equipe e para os colegas de seleção. Sim, eu acho que uma das maiores características do Quintana era mesmo essa confiança e confiança que ele tinha dele próprio e de todos os colegas, e nós podemos ler algumas coisas que os colegas lhe deixaram, e
praticamente todos falam na confiança que ele transmitia aos próprios colegas de equipa e puxava toda a gente do lado para cima, e tal como tu disseste, o Instagram do Quintana está carregado de frases motivacionais e que demonstram aquela felicidade que ele transborda e confiança, e nós sabemos que a seleção portuguesa, sempre que tinha Alfredo Quintana na baliza, todos nós portugueses ficávamos muito mais confiantes, não tirando mérito aos outros, mas a confiança de Alfredo Quintana realmente era uma das suas maiores características. Sim, e olhando agora para a seleção, não é de toda de retirar mérito ou retirar talento e qualidade aos guarda-redes que cá ficam, mas eu acho que eles próprios irão admitir que era diferente, que é e que vai ser diferente a presença de Quintana, mesmo só pelo estar no banco a apoiar e muitas vezes a ajudar, porque, e também foi algo que foi dito ao longo da semana, foi a forma como ele estudava o detalhe a que ele ia para realmente conhecer os seus adversários, e que depois, quando entrava dentro de campo, mostrava realmente a forma diferente como ele era, um guarda-redes que fosse pela capacidade física que tem, um guarda-redes muito alto, mas muito ágil, e que parecia, e acho que já te vou fazer essa pergunta mais à frente em relação às suas defesas, portanto podes ficar já agora a pensar numa ou duas ou três que... Tenho, há muito tempo. Então pronto, já falamos sobre isso mais à frente, mas realmente, e para além disso, a questão de mentalidade vencedora que ele tinha, e acho que há poucos guarda-redes, e não só, acho que há poucos jogadores em Portugal que tenham um currículo como o de Alfredo Quintana, com 6 campeonatos nacionais, uma taça, 3 supertaças, a presença na Final Four da HF Cup com o Porto, e toda a caminhada até lá. E nós sabíamos que nos jogos grandes Quintana aparecia, fosse na seleção, fosse no Futebol Clube do Porto, independentemente da competição, realmente ele assumia e destacava-se, e era um guarda-redes muito vocal, e acho que nós, quem já jogou sabe o quão importante é ter um guarda-redes que não tem medo de gritar às vezes para dizer atenção, e pelo menos é aquilo que se via fora de campo. Claro que dentro de campo é sempre diferente, mas fora de campo via-se realmente essa... Olha, tal como nós tantas vezes pedimos para nos darem uma dura para nós melhorarmos aqui no podcast, ele também não tinha medo de dar umas duras à sua defesa, tipo, atenção, mas que é isto, se vocês não defendem, então fica complicado. E quando se fala de defesa, então pergunto-te, a melhor, não dirá a melhor, mas a que fica mais marcada. Antes de responder a isso, que eu sei perfeitamente qual é a defesa que me fica mais marcada, mas eu quero deixar uma coisa aqui bem explícita, porque tu falaste aí bem do currículo que Alfredo Quintana tem, e realmente não são muitos atletas que o têm, mas é de salientar ainda mais o percurso de vida que ele teve até chegar onde chegou. Sim. E acho que esse mérito não é fácil de conquistar, e toda a gente, assim como Alfredo Quintana dizia imensas vezes, tem de lutar pelos seus sonhos e acreditar mais do que ninguém, e o Alfredo Quintana fez-lo desde que estava em Cuba, no basquete ou no beisebol. Acabou por se ingrar no handball, aproveitou a oportunidade de vir para o Porto com tudo, e deu a vida dele ao nosso handball, e foi realmente para nós um orgulho enorme ter tido Alfredo Quintana no nosso handball, e acho que à semelhança do que aquilo que Pinto da Costa disse, acho que é muito bonito e é muito verdade. Alfredo Quintana não morreu e nunca vai desaparecer até que a última pessoa que lidou com ele ou que ouviu falar dele deixar de existir. Eu acho que isso nunca vai acontecer, porque estou certa que de gerações em gerações vai-se falar muito de Alfredo Quintana, não pela sua morte trágica, que lamentamos, acho que é escusado estar a referir isso, mas pelo que ele conquistou enquanto cá esteve e da maneira que o fez. Sim, eu acho que uma coisa que se nota, e tal como tu disseste, eu acho que, e isto por acaso era algo que me fazia sempre alguma confusão, mesmo agora quando foi noticiado, e as notícias que passavam na comunicação social, era o facto de se dizer sempre cubano naturalizado português, porque eu acho que Quintana era português, se não havia questão. Ele desde 2011 que ele sempre defendeu, e não só o Futebol Clube do Porto, a cidade do Porto, mas Portugal, e nunca me pareceu, e mesmo depois de só ouvir, quando o ouvíamos a falar,
ele falava, claro, ainda com o espanhol, mas falava e mandava às vezes aqueles palavrões e aquelas asneiras bem à portuguesa e saía num discurso com uma naturalidade completamente espetacular. E aliás, eu e tu falámos sobre isso na altura do Mundial, quando tivemos a oportunidade de estar numa das suas conferências. A naturalidade com que ele falava realmente era de destacar, e portanto eu acho que é isso, ele era português e sempre defendeu, e o percurso que ele teve até chegar onde chegou, e penso que foi o Márcio que colocou depois no Twitter e até no Instagram, se não me engano, uma conversa que eu acho que ele teve com o Quintana no Europeu, porque ele disse que lutou muito, e ele lutou e conseguiu chegar e atingiu tudo aquilo que atingiu, e é tal como tu disseste, e tal como o presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, disse, não vai nunca apagar-se a memória de Alfredo Quintana, e daí também aquilo que o Futebol Clube do Porto fez e escreveu nas suas redes sociais, e acho que é todos nós que adoramos o handball e que tivemos a oportunidade de ver, é nosso dever, eu não diria quase é nosso direito, mas é nosso dever passar aquilo que foi, o impacto que teve, muito para além daquilo que foram as grandes defesas, e agora já vamos falar da defesa, mas muito para além daquilo que foi as grandes defesas, e é tudo o resto, tudo aquilo que foi, tudo aquilo que significou, a forma como ele foi mesmo verdadeiramente um exemplo, diria até, e depois para todos os atletas cubanos que entretanto chegaram a Portugal e que têm feito parte da nossa seleção e que são eles também portugueses, a forma como o Quintana se... Está-me a faltar agora a palavra... Está-me a faltar agora a palavra, não é emergiu, não é emergiu, mas é ao contrário. Entrou, está-me a faltar agora a palavra, mas ele está mesmo aqui, está na ponta da língua. Ele assumiu, percebes? E ele assumiu toda a cultura e tudo mais, percebes? E depois por aí também acabou por dar um exemplo a todos os outros que vieram, e aí se vê também o impacto que tem e os anos todos que já estão em Portugal e no Futebol Clube do Porto. Agora já tem uma folgazinha, já estás melhor, podes dizer podes dizer qual a defesa? Eu tenho muitos momentos de Alfredo Quintana na memória, mas já que me perguntaste a defesa, eu vou-te responder a defesa e depois podemos eventualmente falar do resto. Sim. Mas para mim a defesa de Alfredo Quintana que mais marcou, e acho que não foi só a mim, foi ao serviço do Futebol Clube do Porto em Kiel. A 30 segundos do fim, aquela rosca. Ele voou, e ele tem uma fotografia no Instagram dessa defesa em que ele escreveu I believe I can fly. Portanto, exatamente, foi isso que ele fez. Ele voou e deu a vitória. Depois, com o gol de Rui Silva, deram a grande vitória do Porto em Kiel. Foi uma das primeiras grandes vitórias do Porto na Champions, e essa defesa do Quintana acho que nunca me vai sair da memória. Sim, eu quando estava a pensar também, essa está claramente no meu top 2. Em termos de defesa, se calhar é melhor, mas aquela defesa no Europeu, contra quem é que foi? Suécia, sabes, em que ele defende e a bola fica presa, e depois ele pega na bola e dá assim umas... Eu acho que foi contra a Bósnia. Foi contra a Bósnia, sim. Em que ele pega a bola, para, e depois ele dá ali umas pancadinhas e fica assim. Epá, essa para mim, em termos de a defesa em si é espetacular, ainda para mais num contra-ataque, mas depois todo o pós-defesa acho que mostra muito bem aquilo que era o Quintana, que é num europeu ele faz uma defesa espetacular e depois dá ali umas pancadinhas e faz aquela careta tipo já sabemos quem é que está aqui, não é? Vamos lá com calma. E depois acho que essa defesa para mim é o momento / defesa, percebes? Porque eu acho que realmente mostra tudo, é o tudo, mas essa do Kiel acho que é por tudo, percebes? Pela defesa em si, pelo contexto em que estava, pelo sítio em que foi, e depois a forma, aquilo que aconteceu depois, claramente, que é, não sei se é a melhor, mas é claramente, diria, a mais icónica, talvez a mais memorável, aquela que ficará por tudo. Mas já que estavas a falar de momentos, e se calhar antes de começarmos a terminar aqui o programa, este que vai ser um bocadinho mais curtinho, em termos de momentos, qual é que achas que é o momento que te salta mais?
São várias, mas tem muito a ver com aquilo que tu falaste, tem muito o momento pós-defesa. Quintana tinha sempre, quase sempre, muitas atitudes que nos davam, lá está, a tal confiança, ou defendia e virava-se para a defesa, como tu já disseste, tipo, então pá, eu não vou estar aqui para defender todas, não é? Não consigo. Ou então, tipo, tenham calma que eu estou Estou aqui, aqui. e eu acho que esses momentos de Alfredo Quintana do pós-defesa são algo que o marcaram e que o caracterizavam. E são sem dúvida momentos que vão ficar também na memória. Além de todas as defesas, e acho que o melhor momento na carreira de Alfredo Quintana foi mesmo ao serviço da seleção durante o Euro 2020. Eu não consigo apontar um jogo em que não tínhamos visto um super Alfredo Quintana. Sim, claramente. E acho que foi. E acho que. E nós que acompanhamos o campeonato português, se calhar já há vários anos que dizíamos atenção que o Quintana está a bater à porta para os tops dos melhores. Mas foi realmente a grande mostra. Acho que foi aí que ele se colocou na montra e toda a gente viu. Atenção que afinal há um guarda-redes português aí no Futebol Clube do Porto e na seleção que não é para brincadeiras também. Falamos muito de todos os outros, mas este aqui também não é para brincadeiras. E aliás, e vimos a quantidade de guarda-redes, esses que já foram muitos melhores do mundo e venceram Ligas dos Campeões e Mundiais e tudo mais. O próprio Gonçalo Pérez de Vargas, isso foi algo que nós falámos na altura, ele próprio escreveu no Instagram que gostava de ter dito a Quintana o quanto o admirava, e acho que a partir desse momento Gonçalo Pérez de Vargas, que ele é também um dos melhores do mundo, realmente mostra o impacto que teve não só em Portugal, mas na Europa e no mundo. E acho que aqui, para terminar, uma última coisa que eu me lembro e acho que ficará, eu acho que Quintana era e continuará a ser, será sempre um ídolo e um modelo a seguir para guarda-redes, isso ponto assente, claramente. Acho que todos os guarda-redes, desde que Quintana realmente chegou ao Futebol Clube do Porto e se começou a assumir, olham e queriam ser como o Quintana. Mas eu acho que para além dos guarda-redes, eu não acho que exista um jogador de handball que não gostasse de ter tentado marcar uns 7 metros ao Quintana. Eu pelo menos falo por mim, e tu de certeza com os teus miúdos e com os teus atletas, pá, eu quase não meto as mãos no fogo, não digo 100%, mas 99,5% é quase certo que gostava de ter marcado. Eu aliás, eu quando estive num campus O problema era conseguir marcar. eu quando estive num campus do Tiago Rocha e do Candeias, ele esteve lá uma vez. E eu lembro-me que a única coisa que eu consegui perguntar foi quanto é que ele calçava. Porque eu estava pá, eu vi o Quintana e eu fiquei todo abandonado, eu não sabia o que é que lhe havia de perguntar, não é? Eu acho que ele me disse que era o 47 ou 48 e estava a falar um bocadinho sobre como é que ele tinha os ténis, pá, porque eu pensava 48 é difícil encontrar ténis assim na loja normal. E eu não me lembro se ele defendeu 7 metros. E eu não me lembro se marquei um. Tipo, nem foi se marquei, se a bola entrou na rede. Mas foi só se coloquei na linha de 7 metros. Epá, e é uma memória que eu ando aqui a ver se consigo relembrar, porque eu acho que era muito interessante. Mas acho que é Mesmo a realmente, calhar. pá, porque acho que é algo que marcou, e aqui também acho que concordas comigo. eh, Realmente foi incrível e também demonstra muito. O desporto tem muitas coisas más, muitas vezes associado mais ao futebol. E eu acho que nós que seguimos mais o handball, estamos mais perto do handball, estamos mais perto do handball. Somos muitas vezes uns sortudos por não ver todo esse regime de toxicidade que existe em outras modalidades, mas a honra e as demonstrações de carinho e de respeito que existiram esta semana, eu acho que são de louvar. E eu aqui acho, sei que concordas comigo, não é? Claramente, mas acho que demonstra realmente que há coisas muito acima do handball e da rivalidade, e o próprio Quintana tem uma foto no Insta com o Unhocas em que ele diz um inimigo é alguém que quer o teu mal, um adversário é alguém que quer o mesmo que tu Era o mesmo queres. que tu. Exatamente. Uh, e pronto, e acho que isso mostra muito, e é uma questão de honra, e achei muito bonito, e que acho que também concordas comigo, muito bonito aquilo que todos os clubes fizeram ao longo deste fim de semana e mesmo ao longo da semana. Sim, claramente que foi muito bonito ver todos os clubes a unirem-se pelo mesmo objetivo, isto no início da semana, e depois todos também a homenagear aquilo que Quintana foi para todos nós, porque e isso aconteceu
extra-handball também, porque lá está, o Quintana foi um excelente guarda-redes, um dos melhores do mundo de handball, mas marcou muita gente também enquanto atleta e enquanto pessoa, e isso acabou por transcender o handball, e eu acho que uma das homenagens que mais me surpreendeu foi mesmo a do hockey patins, da equipa do Sporting, de ter oferecido uma camisola com o nome de Quintana, a Vitória Torres e da Aimar Salina. Acho que mostra mesmo essa capacidade que Alfredo Quintana tinha de chegar longe, de chegar a toda a gente e de marcar toda a gente pela positiva. E houve uma frase que o Quintana meteu, que eu te mandei há uns dias, que agora não me lembro. Foi aquela que nós tirámos print. Dizia, exatamente. Espera aí, então, que eu digo-te isso já. Mas já vou ver aqui a cábula. Atenção, quem nos está a ouvir, são aquelas coisas que acontecem quando estamos em semi-direto, e quem nos está a ver, peço desculpa, mas isto aqui. Pronto. Então. Quero ser lembrado no futuro como alguém que inspirou outras pessoas a fazer coisas que pareciam impossíveis. Eu acho que isto define exatamente aquilo que Alfredo Quintana nos deixou. Ele queria isto e acho que foi isso mesmo que ele conseguiu. Sim, exatamente, claramente. E acho que essa é a mensagem, é a palavra, é a frase que melhor podia terminar, porque realmente, e quem nos está a ouvir e a ver neste momento, mas chateou-se comigo durante esta semana, porque as palavras que eu mais disse ao longo da semana inteira foi não sei. Eu estava sempre, cada vez que a Emma me perguntava alguma coisa, eu dizia sempre não sei, foi eu não sei a semana toda, e ainda agora, quando se fala deste assunto, o não sei é aquilo que mais vem, porque realmente, e tal como tu disseste, era uma figura polarizadora, o Quintana, no melhor dos sentidos, que atraía o melhor das pessoas, e aqui foi visto, e várias pessoas colocaram e publicaram nas redes sociais ao longo da semana que realmente era a alma da festa, ele era a alma da equipa, e acho que realmente isso demonstra o impacto que teve, a figura que era, e daí ver-se em todas as modalidades o respeito que houve e as demonstrações que houve. Foi então este o nosso episódio no intervalo, um episódio que esperemos, tanto eu como a Emma, esperamos que não tenha sido assim tão maçador, ou não tenha sido assim tão negativo. O objetivo realmente era demonstrar o impacto que ele teve, que terá sempre, a figura que foi e que sempre será, seja no handball, seja no desporto português, para nós, para quem o viu, para quem cresceu com ele, para quem esteve com ele e estava com ele diariamente. E aqui deixar uma mensagem de muita força para a equipa do Porto, para a família e amigos do Quintana, porque realmente é uma situação em que não sei mesmo, honestamente, do fundo do coração, como é que é suposto recuperar, e neste momento o handball claramente que acaba sempre por cair para segundo plano. No entanto, e já aqui está, o Porto vai, ao que tudo indica, jogar na quinta-feira para a Liga dos Campeões, certo, Emma? Pelo menos penso que vi uma notícia sobre isso. Não sabes? Não tenho a certeza. Eu penso ter visto uma notícia sobre isso, não sei se foi nas redes sociais, onde é que foi, mas realmente deixar aqui uma mensagem de muita força para os amigos, para a família, em meu nome, em nome da Emma, em nome da 7 metros, para este momento, e relembrar mais uma vez que a sua memória, aquilo que foi, as partes boas, em que eu tenho 99% de certeza que não há uma parte má, pelo menos não ouvi ninguém, claro que nestas coisas sempre, mas eu nunca vi, e ao longo destes anos nunca vi ninguém dizer nada mal, e portanto a parte boa e tudo o que foi, e a sua memória ficará para sempre. Portanto, relembrar mais uma vez isto, agradecer a todos os que nos estão a ver, seja no YouTube, seja no Facebook. Não se esqueçam de nos seguir nas plataformas todas sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no site, no Spotify, no YouTube, na Twitch, exato, na Twitch também. Relembrar mais uma vez. E foi este mais um episódio do No Intervalo. Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Até à próxima.